Agora, do jeito que a gente está, sobre a égide do nosso querido amigo Estados Unidos e tal, isso é impossível, né? Cara, impossível não é não, velho. Você acha impossível? Eu não acho, não. Cara, como é que a gente consegue fazer um projeto de reindustrialização, igual muitas de pessoas de esquerda sonham e tal, necessário? José Cobori já falou sobre isso, pessoal, a esquerda que vai no YouTube fala muito sobre isso, mas sendo latino-americano, como é que a gente faz isso? Porque acho que a gente não tem permissão para poder fazer isso, não. Aí que tá, cara. Permissão desses caras, nós não vamos ter nunca mesmo, não. Nunca, jamais teremos. Jamais. Nunca tivemos, jamais teremos. Agora, que se dane eles, velho. A questão é o seguinte, velho. Nós vamos ter que enfrentar os riscos da nossa perspectiva de autonomia e soberania, cara. Soberania, para ela se consolidar, envolve risco, velho. Envolve risco. Os caras podem vir aqui bombardear a gente, sequestrar presidente, como eles fizeram na Venezuela agora. A Venezuela é um exemplo, velho. Saca? A Venezuela é um exemplo nesse sentido. Fizeram, a revolução deles lá, bolivariana, revolução constitucionalista, inclusive. Muito mais pacífica do que se prega por aí, né, nessas mídias. Chinfrim também, que é a voz da elite do Brasil com Z, né, do Brasil. Né? Eles vão lá e chamam todo mundo de autocrata, essa porcaria danada aí, sem profundidade nenhuma na análise, né? Agora, a Venezuela é um exemplo, cara. Fizeram, estão arcando com os riscos da sua iniciativa, né? Cuba fez uma revolução ali, ó, no catarro dos Estados Unidos, né? No Catar. E arcam, 70 anos de bloqueio, cara. Os caras na Covid fizeram 5 tipos de vacinas. A nossa tá saindo agora. Nossa vacina tá saindo agora, cara. Saiu agora há pouco tempo. Durante a crise da pandemia, Cuba desenvolveu 5 tipos de vacinas. Mas não tinha seringa para aplicar a vacina no povo. Então, são as consequências diante do risco, né, da tentativa de consolidação da sua autonomia e de sua soberania, né? Outro exemplo, cara, só para deixar claro isso, né? Cara, eu tenho me aprofundado muito nos últimos anos, obviamente, pelos fatos históricos recentes, na situação do Oriente Médio, né, cara? E, assim, fui estudar mais a causa palestina, né? Fui estudar o que ocorre no Líbano, o que era a Síria, né? Que estava ocorrendo na Síria e como ficou agora, depois agora de derrubar o Assad e tal. O que é o Irã, né? O Irã, cara, a história do Irã é fantástica, meu irmão. A história do Irã é fantástica. Uma revolução islâmica, então, portanto, é um estado confessional, né? É o que a gente poderia chamar de uma teocracia. Uma teocracia moderna, cara. Interessante. Não que eu estou defendendo aqui, nem nada disso. Eu acho que nem é esse o ponto. Acho que está errado quem faz isso. Defende, é contra essas análises binárias muito típicas do quão rasteiro está o debate contemporâneo, né? Sobretudo nisso que a gente chama de zona de influência do Ocidente. É ridículo. Então, assim, o Irã, cara, poxa vida, só do Irã hoje ter condições de enfrentar e gerar uma dissuasão sem arma nuclear nos Estados Unidos e em Israel, cara, a gente já demonstra um sentido de seriedade e de clareza de projeto de país. Percebe? Diante das ameaças, enfim, ameaças que podem ser terminais, né? Podem ser terminais. Aliás, eu estava vendo... pode falar, desculpa. Eu estava vendo uma análise do professor Salem Nasser, né? Inclusive uma conversa muito boa, que acho que o pessoal deve assistir aí,
com o Breno Altman, que é outro cara que eu gosto demais também, e ele falando, cara, assim, você quer ter uma noção boa do que pode ser um grande conflito mundial, é os Estados Unidos fazer de fato um ataque pesado ao Irã agora. O Irã vai responder. Então envolve esse tipo de coisa, sabe, Ryan? Então, não é impossível, cara. Que a gente pegar a situação de Gaza, cara, do genocídio em Gaza, e toda a articulação do chamado eixo da resistência, né, que tem como ponto central de estruturação o próprio Irã, mas passando ali por aquela rede, né, de grupos no Iraque, enfim, no Iêmen, né, os Houthis, o próprio Hamas, né, compondo esse eixo lá na Palestina, em Gaza. Cara, diante, por exemplo, do genocídio que está ocorrendo na faixa de Gaza, o eixo da resistência não se entregou, mesmo diante aí operações de decapitação que Israel fez, né, matando as principais lideranças do Hezbollah no Líbano, né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: impossível não é, sabe, Ryan? Impossível não é. Consequências sempre vão ocorrer. A gente tem que saber se a gente está preparado ou não para lidar com essas consequências, né? Assim como a gente tem outros exemplos na história, a própria China, né, fez sua Revolução 49, teve um momento ali que ela, né, ainda sobre um certo apoio ou influência da União Soviética, ela teve uma certa proteção para desenvolver os seus processos, né? O mesmo a gente pode falar do Vietnã, mas que teve que vencer os Estados Unidos numa guerra sangrenta, né, de milhões e milhões de pessoas mortas, e hoje consegue apontar para o futuro. Então, assim, Ryan, não é impossível o Brasil, mesmo estando aqui nas barbas dos Estados Unidos, como eu dei vários exemplos, fazer o seu processo. Agora, se tem alguém acreditando que vai fazer um processo de desenvolvimento, eu não estou nem falando de coisa revolucionária, não, sabe? Porque até o sentido de revolução, cara, eu estudo isso tanto tempo, e às vezes, fico meio abismado, assim, das pessoas não sentidos e definições de revolução, assim, tão imediatas, assim, que eu não consigo dar, sabe? Eu não consigo dar. Então, pensando nessa minha lógica aqui, que eu defendo, né, de uma estratégia de desenvolvimento nacional, né, e construção de um sentido socialista nacional, óbvio que vai ter resistência, cara. Então vai ter pressão de todos os tipos. Ela vai começar com a voz da nossa elite, com a imprensa. Ela vai vir com pressões diplomáticas. Ela vai vir, eventualmente, com sanções econômicas, que é uma arma de guerra, né, que os Estados Unidos têm a aplicar. Aliás, que está saindo pela culatra, né, que a gente está observando, principalmente do ano passado para cá, um movimento massivo de países que ali na calada da noite, no dia a dia das operações, estão fugindo das operações de dólar, estão se desfazendo de suas reservas externas com títulos americanos, mas vão vir sanções econômicas, então vai escalando, né, cara? Assim como ocorreu com o Irã, por exemplo. Vai escalando, então sanções econômicas, vão vir depois deslegitimações do governo eleito, acusações de autocracia, de corrupção, assim como já fizeram aqui, assim como desenharam agora numa tentativa dos Estados Unidos de deslegitimar a nossa Suprema Corte, que não tem nada de santa, que está muito mais para a nossa elite do Brasil com Z do que para os Brasis com S, mas cumpriu um papel interessante em algum segmento, num momento histórico que a gente precisou. Então veio aí, ó, Lei Magnitsky, Alexandre de Moraes, parará, papapá, uma deslegitimação. Agora, por outro lado, nós temos uma malemolência, né, Rainha? A gente não precisa enfrentar os caras na pancada o tempo inteiro. Dá pra gente fazer um jogo que, cara, nesses anos todos, assim, quando eu tenho relação com pessoas do mundo inteiro, assim, né, a gente acaba tendo, é uma coisa que as pessoas não entendem, sabe, dessa capacidade latino-americana e eu acho muito brasileira também, dessa malemolência mesmo nossa, sabe, essa capacidade nossa de diálogo, de construção de consensos, ou ainda que não seja de consenso, de um convencimento diante do improvável, sabe?
Isso assusta um pouco e eu acho que a gente tem que investigar isso melhor na nossa história, tem diversas teses sobre isso, mas a gente tem isso, cara. A gente tem isso. Então a gente não precisa ir para marra, para pancadaria o tempo inteiro, mas temos que estar preparado, porque uma hora a pancadaria chega, né? 64 foi pancadaria. Para quem não sabe, com documentos depois liberados pelos Estados Unidos, né? Porque tem documentos secretos, pessoal. Todo documento secreto, em maior parte dos países do mundo, ele tem classificações de modo que ele fica secreto por alguns anos, né? Então, vários documentos que eram secretos em 64 se tornaram públicos muito recentemente. E a gente hoje consegue pegar toda uma documentação da operação do Brother Sun, né? Com os Estados Unidos preparados para caso houvesse alguma resistência do golpe de 64, eles intervirem militarmente. Temos que estar preparado para isso, né? 2015, Petrobras. Cara, um erro tremendo para mim ter colocado a ação de Petrobras em Bolsa de Nova York, mas aí toda uma construção institucional e legislacional dos Estados Unidos para justificar internamente as suas intervenções externas, né? Então, a Petrobras teve que pagar multa nos Estados Unidos, milionária, bilionária. Absurdo isso, cara. Desestruturou, forçar a Petrobras a se desverticalizar. Petrobras, que estava caminhando para cadeias petroquímicas avançadíssimas, teve que voltar a ser furadora de poço e exportadora de óleo cru. Né? E está assim até hoje. Está assim até hoje. Então reação vem, ela vai escalando. Na hora que acharam necessário, derruba o presidente do Brasil. Mesmo a gente achando que ela não está fazendo tanta coisa assim, né? A gente derruba ela. Melhor prevenir, né, do que remediar. E derrubaram, né? Então, a gente estava preparado para isso? Não. Se a gente tivesse, não tinha caído, né? Se tivesse, não tinha caído. Então, temos que estar preparado. E vai vir, vai escalando, cara. Agora, impossível, Raião, aí eu não admito falar que não pode ser impossível. Porque senão a gente esconde debaixo da mesa, entendeu? Vamos chorar as mágoas, aceita a nossa condição, espera um libertador externo, porque tem um povo da esquerda nossa aí também que fica pensando nisso de vez em quando, né? Tô esperando o dia que a China vai vir salvar a gente, ou um dia que eventualmente, não vou falar da Rússia, porque a Rússia é um país muito interessante também, que eu acho que precisa ser melhor estudado nos últimos anos. Mas eu não fico nem lá naqueles que são muito empolgados com a Rússia, né? Como se fosse uma reedição da União Soviética. E nem os que são também a Rússia de direita, não, porque é homofóbica, esse trem. Não. Então, acho que tem nuances, né? Em toda a sociedade. Mas ninguém vai vir salvar a gente, velho. Ninguém. A gente precisa construir. E mais, se construir enquanto força autônoma, soberana, capaz de enfrentar os perigos do mundo, como eu tenho repetido aqui, e se articular em rede e ser ponto também de confiança para essas outras forças globais, né? De fato, construir e a gente ser agente executivo disso, né? De uma multipolaridade de fato, né? Multipolaridade de fato. A gente precisa ser agente dessa multipolaridade. Sem isso, a gente não tem muito futuro, não, cara, na minha visão. Então, minha briga é pra gente sair um pouco da defensiva e começar essa ofensiva com habilidade, sem afobamento, mas com clareza de projeto. E mais, clareza de projeto precisa ser propagação de projeto. Porque projeto político só faz sentido num coletivo de massa amplo. E eu tenho repetido uma frasezinha. Aquilo que não é dito não se torna agenda. Então tem que dizer que projeto é esse, né? Para que as pessoas se encantem com ele, para que as pessoas se apaixonem com ele, se empolguem, né? E estejam dispostas a lutar por esse projeto. Assim como a gente vê com clareza uma situação, cara, desgraçada de ruim, de trágica, mas que ocorre, né? Por exemplo, no eixo da resistência no Oriente Médio. As pessoas estão dando a sua vida para defender uma perspectiva civilizacional, civilizatória, própria, no caso deles baseadas no Islã, né?
O Islã xiita, então, cara, é um negócio muito interessante, eu tenho descoberto, que traz uma concepção de justiça social muito profunda, sabe? Não é nem o caso de Gaza, né? Por exemplo, do Hamas é um grupo sunita, mas articulado e apoiado por um Islã xiita, que é o caso do Irã. Então, assim, cara, a gente tem que aprender a olhar para o mundo de uma maneira mais aberta, sabe? E se inspirar e construir o nosso caminho. Assim, cara, como eu tenho citado isso muito, outro dia eu estava conversando com outro amigo nosso também em comum, como a gente já vê aqui no Brasil acontecendo, né, cara? Eu, na minha tese de doutorado, eu estudei economia, formação da economia brasileira e em contraste com os povos indígenas. Cara, a história tupinambá do sul da Bahia, hoje, aqui, cara, do lado aqui, é um negócio fenomenal de retomada de fazenda, de ir para o pau com o fazendeiro, retomando território, com estratégias de retomada, de pulverização de pequenos grupos encacicados. Cara, um negócio fantástico, fantástico, ninguém conhece. Sabe? Aqui, no Brasil, hoje, está acontecendo lá agora, sabe? Então, são exemplos para a gente, cara. Aí tem que convergir nessa construção desse sentido amplo de Brasil, né? Em um sentido emancipador, né? Próprio, esperto, né? Para enfrentar o mundo tal qual ele é. E aí, pessoal, compartilhe o vídeo, deixe seu like, contribui aqui com o canal, também com o Pix. Também acesse a nossa página no WhatsApp, para a gente trocar uma ideia. Lá eu divulgo também tudo que eu tenho feito, de entrevistas, outros materiais, textos e também os vídeos aqui do canal que eu jogo lá, para o pessoal ficar atento, tá bom? Acompanha aí, um beijo, valeu!